Convido novamente o senhor Clay Schulz, editor de Economia do Estadão, para subir ao palco. Convido ao palco também o senhor José Urbano Duarte, VP de Habitação e Governo da Caixa Econômica Federal. Senhor Milton Seligman, VP de Relações Corporativas da Ambev. E o senhor Hugo Neri, diretor de operações do Grupo Marquise. Lembro mais uma vez a todos que as perguntas poderão ser feitas por escrito e entregues às recepcionistas. O segundo painel também tem a duração de 1h20. Com a palavra, Clay. Obrigado, Claudinei. Obrigado a todos mais uma vez. E agora nós vamos iniciar o debate basicamente sobre os mesmos temas que afligem o Nordeste, mas agora com enfoque empresarial. Eu convido agora o vice-presidente de Habitação da Caixa, o Dr. José Urbano Duarte, para fazer a sua apresentação, antes da gente iniciar o debate. O senhor pode falar quando preferir. Bom, gostaria inicialmente de cumprimentar a todos, cumprimentar aos meus companheiros aqui dessa etapa desse fórum importante e que pretende discutir ou trazer para a discussão algo que eu acho que é fundamental, que é de que maneira que você dá sustentabilidade ao crescimento de um país, e acho que é fundamental que seja feito reconhecendo e percebendo as potencialidades de cada uma das suas regiões. Acho que eu, que sou mineiro, empregado da Caixa há mais de 30 anos, mineiro, me sinto muito à vontade para vir aqui participar especificamente da questão do Fórum do Nordeste, porque Minas, como diz o poeta, são várias, e tem uma parte dela que é nordestina, né? E tem problemas similares e potencialidades similares à questão do Nordeste. E acho que, nesse ambiente que nós começamos a discussão aqui anteriormente, com a presença daqueles que nos antecederam, seria importante para nós, da Caixa, trazer aqui algumas informações para que a compreensão de qual é o papel de uma empresa que tem na sua missão a promoção da cidadania e o desenvolvimento sustentável como instituição financeira, fazendo isso de variadas formas, inclusive sendo um principal agente do Estado, sendo o principal agente também repassador das políticas públicas do governo. De que maneira que você equilibra isso? Se eu disse inicialmente que Minas, né, nós que somos mineiros, nos orgulhamos disso, inclusive, de ser Minas ser várias, a Caixa também é um pouco várias. Quando a gente temos recebido muitos investidores e missões internacionais na Caixa, e a gente comenta um pouco como é que essa empresa funciona, é muito difícil para eles entender como é que a gente, banco, faz tudo isso que a gente faz e da forma que a gente faz. E eu queria aqui aproveitar nesse fórum para comentar sobre de que maneira que a gente pode e que a gente vem se organizando para a gente poder contribuir com aquilo que é o tema do nosso debate aqui hoje, como você perceber essas regiões e poder contribuir para o seu desenvolvimento. Eu queria dividir a minha fala aqui também em duas linhas. Uma primeira, do ponto de vista da promoção da cidadania, como é que a gente se organizou para isso e como é que a gente faz isso, porque muita coisa que a compreensão mais imediata não é tão perceptível, e que, quando a gente começa a olhar como é que a coisa foi construída, a gente começa a entender melhor essa realidade. Eu quero comentar isso sobre a questão do que nós fizemos para ser esse agente, principal agente do governo na área, por exemplo, de transferência de renda. E a outra situação é do ponto de vista de fomentar o desenvolvimento regional, especialmente investindo em infraestrutura, habitação, logística de uma maneira geral,
que também a gente investiu muito nisso e talvez a gente seja hoje, e, sem medo de errar, a empresa mais bem capilarizada do ponto de vista da sua estrutura técnica, quando você olha o Brasil como um todo. Nesse primeiro ponto, a gente começou, alguns anos atrás, a tentar resolver uma equação que era fundamental, acho, para esse desenvolvimento, que era, ok, se você está fazendo com que o cidadão, lá naquele pequeno município pobre do Nordeste ou de outra região do país, possa ter uma ajuda do Estado, sob forma de uma transferência de renda direta, como é que isso impactava não só a vida dele, mas também aquela região, aquela cidade onde ele morava, do ponto de vista, inclusive, econômico, não só do ponto de vista social. Porque as instituições financeiras, até então, elas se localizavam, se posicionavam nos maiores municípios, municípios pequenos, de 5 mil habitantes, 10 mil habitantes. Você não tinha presença, a não ser de algumas agências esporádicas, prioritárias, mas você não tinha essa presença muito ativa, porque o negócio não ficava de pé ali. E, naquele momento, se começou uma discussão, a gente tinha um exemplo na Caixa similar, de como é que a gente poderia ter uma presença da instituição financeira, de alguma forma, para atender aquela população, e nasceu uma coisa que hoje é muito corriqueiro, que é a figura do correspondente bancário. Nós já tínhamos uma experiência de loterias, que fazia um pouco desse serviço à população, e a gente trouxe um pouco dessa experiência naquela discussão à época, para que a gente pudesse, então, ter essa presença a partir desse correspondente bancário naqueles pequenos municípios, e os programas de transferência de renda dessa população pudesse contribuir mais ativamente, não só para ele, mas para a região dele. O que significa isso? Ele recebeu o recurso dele em dinheiro, no município onde ele reside, e ali ele poder se valer desse recurso e consumir ali mesmo. Isso, às vezes, parece pequeno do ponto de vista micro, e é mesmo, mas quando você olha isso do ponto de vista de uma região como a região Nordeste, que tem uma concentração importante, do ponto de vista, por exemplo, de um programa como o Bolsa Família, levar isso para esse local tem uma importância fundamental. Muitos desses municípios, o que se chega lá, do ponto de vista de repasses sobre o programa, dentro do programa Bolsa Família, tem uma representação na arrecadação municipal bastante expressiva. Então, era fundamental, fizemos esse movimento, e hoje nós estamos presentes em todos os municípios brasileiros com a figura de um correspondente bancário, e aqueles beneficiários recebem o dinheiro lá. Isso é micro do ponto de vista dos investimentos em infraestrutura, mas é fundamental quando você está falando de desenvolvimento sustentável, porque essas pessoas moram lá, né, e precisa receber esse recurso lá, e isso tem um poder de também dar um dinamismo, especialmente nos pequenos negócios, nas pequenas empresas, naquelas regiões que até então a gente não se fazia presente. Acho que esse é um ponto que, para nós e para todos hoje, parece ser absolutamente normal, não era assim. Houve um tempo em que as pessoas se deslocavam quilômetros, às vezes dia, para ir atrás desse recurso, com as mais variadas dificuldades, e hoje não, recebe lá no seu local, mensalmente, enfim. Era uma coisa que a gente acha que, do ponto de vista de um Estado como o Nordeste, era fundamental que você se estruturasse como empresa pública, que tem na sua missão essa atribuição, ou que trouxe para a sua missão essa atribuição de promoção da cidadania como instituição financeira, e como instituição financeira para deixar claro que a gente compete em tudo, que a outra instituição financeira compete, mas fazemos algumas coisas adicionais, mas queremos fazer isso de maneira equilibrada do ponto de vista dos seus resultados, última linha de balanço e tudo mais. O segundo ponto que eu mencionei, e que eu acho que também é bastante importante nesse fórum, é como é que a gente está estruturado para contribuir como um agente fomentador do desenvolvimento, especialmente na área de infraestrutura, na área de logística, de habitação, considerando a característica tão variada, não só das regiões, mas dos estados e dos municípios brasileiros. Quando você vai para a questão habitacional, cada município legisla sobre o seu próprio código de obras, e se você tivesse uma unidade centralizada, você teria muito mais dificuldade de ter essa compreensão, e, efetivamente, você talvez não conseguisse fazer o que se faz hoje, na escala que nós fazemos hoje, do ponto de vista do investimento, especialmente na área de habitação. Mas não é só isso, quer dizer, a habitação é um desses braços. Quando você vai para
investimentos na infraestrutura de uma maneira geral, também você tem uma série de questões que é importante você estar mais próximo, mais presente ali daquela realidade, e seja questões ambientais, que tem legislações também variadas, enfim, e outras, e é importante que alguém esteja ali que entenda. Nós imaginamos no passado a importância disso e investimos nisso. Hoje nós somos a segunda empresa, pelos últimos dados que eu tenho, acho que não deve ter tido uma alteração, com engenheiros, com a quantidade de engenheiros nos seus quadros. Nós temos, no quadro próprio, cerca de 2.300 engenheiros espalhados por mais de 80 micro-regiões do país, por cerca de 80 micro-regiões do país, atuando exatamente na compreensão e na análise desses diversos projetos de investimento, especialmente na área de infraestrutura, e que a gente achava que era importante, mas a ele nós associamos outros mais de 3.000 engenheiros que são engenheiros de empresas que atuam credenciadas por nós, em nosso nome e orientado por nós. Então, se eu for fazer uma soma, a gente tem hoje alguma coisa próximo de 5 a 6 mil engenheiros técnicos, engenheiros e arquitetos do Brasil afora, espalhados, capilarizados, que a gente acredita que é fundamental quando você está falando na questão da infraestrutura ou do investimento nessa área, especialmente em estados como o Nordeste, e tão importante investimento nessa área, logística, rodovias, ferrovias, dutos e outras mais, para sustentar esse desenvolvimento. Nesse processo, a gente, de contratação ou de formatação, de estruturação desse quadro, nós buscamos estar cada vez mais próximo do município. Houve momentos no passado em que municípios, ou nós, para ir a um determinado município, analisar em conjunto determinados projetos, levávamos quase um dia, ficava 1.000 quilômetros, mais de 1.000 quilômetros, para você poder ter acesso e ter contato com aquela realidade. E vice-versa, o município com a gente, ou a gente até ele. E a gente buscou se posicionar de tal forma que essas distâncias pudessem ser encurtadas, facilitava esse processo de deslocamento e ampliava a possibilidade de conhecimento melhor daquela realidade de cada uma daquelas regiões brasileiras. Então, se pega no Nordeste, nós hoje temos, não só em Salvador, uma área técnica que conhece disso, mas temos, por exemplo, na região de Luiz Eduardo, ali outra, né, que também conhece disso, como vamos ter Itabuna, ou vamos ter, por exemplo, em Petrolina, ou vamos ter em Juazeiro. A gente também se posicionou, interiorizou um pouco mais isso, para a gente poder ter essa compreensão. Agora, quando a gente olha os volumes de negócios e de investimentos que nós, Caixa, fazemos, diretamente ou como um agente de repassador de recursos do próprio governo federal, a gente sabe que podemos e devemos melhorar ainda muito. Embora você tenha essa capilaridade, ainda assim você tem no Brasil um problema importante em relação à questão de projetos. Não é uma situação que se resolva tão facilmente assim. E a gente tinha uma postura, até então, talvez, no passado, em que nós tínhamos feito um pouco do nosso exercício, vamos nos estruturar, vamos melhorar um pouco a nossa estrutura, vamos trazer mais técnicos para dentro dos nossos quadros, vamos capacitar para conhecer melhor cada uma dessas realidades regionais, mas isso não era suficiente e não foi suficiente, não se mostrou suficiente. Ainda assim, temos ainda algumas dificuldades em relação à qualidade e à capacidade de elaboração de projetos para que os recursos disponíveis possam virar aquilo que efetivamente se espera. E, a partir, especialmente desse ano de 2013, nós incluímos uma variável a mais na nossa estratégia, onde a gente tentou expressar isso, olha, precisamos de ajudar aqueles municípios a nos ajudar, a fazer com que esses projetos, não basta eu me estruturar aqui, eu tenho que ajudá-lo a fazer a parte dele para que a gente possa conseguir fazer a nossa também. E nós temos dois movimentos importantes. O primeiro deles, naqueles municípios que concentra a maioria da população brasileira, aqueles acima de 100 mil, que tem mais de 60% da população brasileira existindo, mais de 100 mil habitantes nesses municípios, são 286. Nós, hoje, temos um técnico em cada um deles para cuidar exclusivamente da preparação desses projetos que, eventualmente, possam estar sendo desenhados em cada um desses municípios, nessas regiões brasileiras, especialmente, e na região Nordeste em particular,
para que a gente possa, na origem, conseguir orientar e dar uma condição de efetividade maior para que a gente possa, efetivamente, também dar uma vazão maior no volume de investimento previsto. E acho que isso tem acontecido. A Caixa hoje tem, nesse momento, em execução na região Nordeste, por exemplo, alguma coisa em torno de 16 bilhões em relação à obra do PAC, em execução, dos quais 7 bilhões, aproximadamente, já teve recursos efetivamente liberados. Então, acho que a gente olhar a curva, essa curva vem se ampliando e a gente acredita que isso deve melhorar ainda mais nos próximos anos, dado a própria qualificação dos próprios municípios e dos estados, mas também a maneira que a gente se estruturou, porque esses técnicos nossos, nesses municípios acima de 100 mil habitantes, já participa lá na origem de uma forma mais ativa em relação à concepção e ao encaminhamento desses projetos para uma contratação e execução posterior. E, além disso, os pequenos municípios, aqueles com menos de 100 mil habitantes, a gente já vinha fazendo isso e aceleramos isso ao longo desses últimos anos, especialmente agora em 2013, onde a gente foi lá treinar alguém deles. Nós hoje nós criamos uma figura que a gente chama lá um gestor municipal de convênios, né, daquele município, que nós capacitamos para que ele possa entender como é que funciona, tem questões legais que precisam ser observadas, né, para que você possa fazer o recurso chegar adequadamente, virar o que se esperava que ele precisa virar, né, e acontecer de uma maneira mais ativa e efetiva. Então, nós capacitamos. Hoje, em cada um dos municípios, pelo menos tem uma pessoa, e ele sabe quem é a referência aqui na Caixa, para poder, eventualmente, ao longo da execução, da análise de um projeto ou de concepção de um projeto, poder recorrer a alguém nosso, mesmo que a gente não possa estar em todos, mesmo que a distância, que ele possa recorrer a gente e ter ali as orientações. Então, eu queria, nesse início aqui, mais ressaltar, e já finalizando, ressaltar a maneira que essa empresa, que tem o papel e a missão que ela tem, vem se estruturando e está estruturada nesse momento, imaginando como uma alternativa para que, num fórum como esse, que se vai debater as questões de uma determinada região, no caso aqui a região Nordeste, como é que a gente pode contribuir ativamente para que isso possa se tornar uma realidade. Eu acho que isso aqui é mais uma oportunidade, a gente está ouvindo e conversando sobre esse tema, e, na sequência, certamente, vamos poder falar um pouco mais. Muito obrigado. Obrigado. Dr. José Urbano Duarte. Como já foi dito aqui, o consumo vem crescendo e chamando a atenção na região Nordeste e despertando o interesse de várias empresas que estão investindo na região. E uma das que mais vem investindo é a Ambev, por isso nós convidamos aqui o senhor Milton Seligman para falar sobre a visão de uma empresa que nasceu nacional e agora é multinacional, sobre como vê o desempenho da economia do Nordeste. Bom dia a todas e a todos. Muito obrigado ao Estadão pelo convite e, principalmente, os cumprimentos pela realização desse Fórum Estadão Regiões, que permite um debate mais profundo sobre a realidade brasileira e, principalmente, a forma com que nós vamos nos preparando para enfrentar o processo de desenvolvimento com todas as suas realidades, as suas mudanças de expectativa, retomadas e enfrentando também desapontamentos aqui e ali, porque isso faz parte da vida. Eu queria colocar em perspectiva o que é a Ambev e de que setor ela faz parte. Quer dizer, a Ambev faz parte do setor de bebidas, que é um setor, apesar de muito importante, relativamente pouco conhecido, até mesmo por nós, que nos espantamos quando começamos a consolidar os números do setor. Esse setor é responsável pela geração de 3 milhões de empregos no Brasil, entre empregos diretos, indiretos e induzidos. Emprego induzido é aquela parte do faturamento de um ponto de venda correspondente a bebidas frias e, portanto, a percentagem do emprego gerado nessa proporção. É um setor que recolhe 35 bilhões de impostos por ano no Brasil, tem uma frota de 37 mil veículos, tem 300 fábricas, entre fábricas de bebidas e fábricas correlacionadas a essa produção, atende a mais de 1 milhão, proximamente a 1 milhão e 200 pontos de venda espalhados em toda a região, investiu nos últimos 3 anos 21 bilhões
em aumento de capacidade e em desenvolvimento tecnológico e corresponde a 3% do PIB brasileiro. Então, esse é um setor extremamente importante. Ele tem, entre dimensão e a capacidade de multiplicação do PIB, a segunda maior importância. Ele é o segundo maior setor dentro de alimentos e bebidas, mas ele é o de maior multiplicador sobre o PIB. Ele tem um multiplicador 2,5, bem superior ao setor de petróleo, que é o maior setor do país. A Ambev, dentro desse setor, ela faz parte de uma plataforma global, que é a Anheuser-Busch InBev, que é a maior empresa de bebidas do mundo, mas tomando a Ambev, que é a empresa com sede em São Paulo, empresa brasileira, totalmente brasileira, hoje nós somos a quarta maior empresa de cervejas e de bebidas do mundo. Atuamos em 16 países, temos 40 fábricas no Brasil, 2 maltarias, temos 70 operações diretas e aproximadamente metade do nosso volume operado por revendas exclusivas. Investimos nos últimos 4 anos 10 bilhões entre aumento de capacidade, 30% desse investimento feito no Nordeste. Então, se nós lembrarmos o governador Cid, há pouco tempo, dizendo que o Nordeste tem 30% da população, 14% da renda, nós investimos 33%, aproximadamente 32% do nosso investimento está na região nordestina. No Nordeste, a companhia produz 2,4 bilhões de litros por ano, temos 8 plantas, estamos, portanto, em 6 estados, 7 estados, aproximadamente. Temos 20 operações diretas, comerciais, e 47 operações por terceiros exclusivos, que são distribuidores. Geramos, entre empregos diretos, indiretos e induzidos, 186 mil empregos e recolhemos 1,6 bilhão de reais de ICMS. Se nós formos olhar, e tomando mais ou menos a geração que está aqui nesse auditório, que é mais moça do que eu, né? Os últimos 30 anos do Brasil explicam a Ambev. E explicam a Ambev pelo tripé: democracia, estabilidade econômica e distribuição de renda. Esses são os 3 grandes componentes que permitiram a criação de uma empresa privada no ramo de bens de consumo de massa ter os resultados que ela vem enfrentando. Vamos dizer, esse setor, esse tripé, que evidentemente não teve o mesmo dinamismo todo o seu tempo, porque o período de criação da nossa democracia não coincidiu exatamente com a maior pujança do nosso desenvolvimento econômico, dificuldades de inflação, até a estabilidade econômica realizada no governo Fernando Henrique, e depois a distribuição de renda mais propriamente no governo Lula e continuando nesse atual governo da presidenta Dilma, ele mostra uma situação que transforma-se realmente em uma situação animadora no começo desse século. A partir de 2003, 2004, quando a estabilidade econômica era uma realidade, começa um processo de criação de uma nova classe média que corresponde, para bens de consumo de massa, realmente na incorporação de dezenas de milhões de novos consumidores. Essa situação cria um mecanismo robusto de crescimento, que permite uma ampliação e renovação da capacidade produtiva. Então, nós saímos de um conjunto de fábricas antigas e de médio e pequeno porte, para fábricas, isso em todo o setor, não só a Ambev, mas todo o setor de bebidas frias, para fábricas grandes e novas, enfrentando e dando conta de um desafio de gestão absolutamente único no mundo. Gerir uma fábrica de 20 milhões de hectolitros não é uma tarefa elementar, não é uma tarefa simples, e hoje o país dispõe disso como benchmark mundial, dando conta, inclusive, de desafios na área ambiental que são extraordinários, não é? E, com isso, permite que os crescimentos, os níveis de crescimento empresarial situem-se nessas condições. Então, por exemplo, para dar um exemplo bem nordestino, tem a renovação do parque produtivo no Ceará,
a renovação forte do parque produtivo na Bahia, com 3 grandes empresas investindo com fábricas novas, o Pernambuco, com a criação da maior fábrica, provavelmente a segunda maior fábrica do país ao longo do tempo, mas nasce uma fábrica de 8 milhões de hectolitros, uma fábrica enorme da Ambev em Itapissuma. Tudo isso mostrando um dinamismo, uma incorporação de capacidade produtiva e de gestão na região animadora e realmente espetacular. Isso tudo dá uma certa ideia de que o mundo virou cor-de-rosa, o céu será sempre azul, né? Não teremos nenhuma turbulência no caminho, o que é uma visão, vamos dizer, quase infantil do desenvolvimento normal das sociedades, né? Então, sem dúvida nenhuma, as nuvens acontecem e, sem dúvida nenhuma, é um desafio e uma capacidade nova que as empresas têm que ter de fazer frente a ele. Então, nós começamos, frente à crise internacional, a nos deparar com situações complicadas, como a deterioração do câmbio, ultimamente, como o aumento de custos. Esse setor não é um setor muito importador, mas tem seus custos dolarizados, porque são commodities, como alumínio, como milho, como cevada, são setores, são produtos que compõem fortemente o custo. Aumento dos tributos, que é sempre uma pressão importante, os estados são pressionados com gastos e com investimentos, o tributo é a maneira de pagar. Uma queda na taxa de crescimento do país, dando um sinal de que não vamos mais continuar crescendo como nós esperávamos crescer, né? Inflação de alimentos forte, poder de compra dessa nova classe média começa a ser corroída por um endividamento natural, na medida em que ela tem acesso a crédito e, como todo mundo que começa a fazer determinado tipo de uso do crédito, se dá conta de seus limites e de suas dificuldades, isso corrói a renda disponível, a crise internacional que aguça tudo isso, e uma diminuição geral da confiança, que continua um pouco presente, um pouco mais amainada, junto a um grande mau humor que as manifestações tornaram um pouco mais visível. Todo esse quadro coloca sobre o setor produtivo, no Nordeste, mas também em todo o Brasil, um desafio. A confiança continua ou não continua? Então, do ponto de vista do setor, e aí eu posso dizer da Ambev, mas também do setor, porque convivo dentro das associações, continua. Continuamos absolutamente confiantes e muito otimistas com o Brasil. Diria mais, assim, se com a experiência que nós temos de operação em vários países, podíamos dizer que, se tivesse que escolher um país para estar hoje investindo, é o Brasil. Continuaria investindo no Brasil, continuaria acreditando fortemente no Brasil. Temos nuvens no céu, mas temos capacidade de superar as turbulências naturais do processo de desenvolvimento em todo o mundo, mas em especial aqui, não é? É verdade que a América Latina está crescendo mais do que nós, também começamos a crescer antes, entramos num nível de estabilidade, talvez eles entrem depois, e nós possamos, com isso, continuar avançando. O que é preciso para que isso aconteça? E, mais do que isso, coisas que já estão acontecendo. Manter um nível de diálogo aberto e profundo com as autoridades políticas, e temos, tanto no campo federal como nos governos estaduais, em especial nos governos nordestinos. Então, é um nível de diálogo que permite identificar aquelas barreiras ou os morros que afetam o nosso desenvolvimento e, com isso, tratar de encontrar rotas e trajetórias que possam superar essas dificuldades e, evidentemente, ter capacidade, 2 capacidades que têm que acompanhar todo esse processo. A primeira delas, e que nós, em particular da Ambev, acreditamos muitíssimo, capacidade de gestão. Capacidade de gestão. E gestão é assim, aquilo que você não mede, você não gere. Então, aprender a medir, aprender a ler a realidade para poder fazer com que as suas estratégias digam respeito ao que você está visualizando da maneira mais rápida possível, de modo a que você possa, controlando seus custos, identificando com clareza os seus objetivos, estabelecendo planos e gerindo de maneira adequada esses recursos que você tem disponível, chegar nos seus resultados. E a segunda,
uma grande capacidade de investimento em inovação, porque todas essas dificuldades são grandes oportunidades vistas por um outro lado. E essas oportunidades novas só podem ser enfrentadas com inovação. Nós podemos nos orgulhar de, depois de 100 anos, trabalharmos num setor que tinha uma e depois 2 embalagens. Hoje nós temos um sem número de embalagens, buscando atender a um mercado que começou a ficar exigente, querendo preço baixo e qualidade alta. E, para isso, você só faz quando você dispõe de capacidade de inovação. Então, acreditamos no Nordeste, acreditamos no Brasil, estamos investindo e esperamos, ainda esse ano, bater novamente o nosso recorde de investimento fortemente concentrado no Nordeste, aproximadamente 30% do nosso investimento. Muito obrigado. Obrigado ao Milton Seligman da Ambev. Um setor importante da economia que vem se beneficiando do crescimento da renda, mas que também induz o crescimento da renda, é o setor da construção civil. Por isso, nós convidamos aqui o Grupo Marquise, um forte grupo que atua na área de construção civil no Nordeste, na área de habitação, e também está construindo um grande shopping em Fortaleza. Eu convido o senhor Hugo Neri, diretor de operações do Grupo Marquise, para falar sobre o desempenho do Nordeste nessa área da construção civil. Bom dia a todos. Eu quero parabenizar e agradecer o convite por estar aqui. Acho importantíssimo esse tipo de evento para que se discuta não só o Nordeste, mas se discuta o Brasil, que, na verdade, temos grandes influências no país inteiro das situações que ou melhoram ou pioram o ambiente empresarial. E vou falar um pouco da Marquise, para que vocês possam conhecê-la. É um grupo nordestino, nascido no Ceará. Atuamos fortemente na área de construção civil, de incorporação, na área de construção pesada e na área de serviços urbanos, basicamente serviços de limpeza pública e de operações de aterros sanitários. Somos a 3ª maior empresa neste ramo no Brasil. Atuamos também na área de hotelaria, atuamos na área de comunicação, na área financeira. Agora estamos entrando na área de shoppings. Vamos inaugurar agora em outubro o primeiro shopping nosso em Fortaleza e estamos em via de iniciar a construção de um novo shopping na Paraíba, na cidade de Cabedelo, e olhando outras oportunidades para essa atividade. Estamos também na área de comunicação, temos a TV Tambaú e a Rádio Tambaú na Paraíba, e a Marquise tem esta característica e que ela aproveitou bem nesses últimos 39 anos. No ano que vem faremos 40 anos. Temos 6.000 funcionários diretos e 2.000 funcionários indiretos. E a Marquise vem aproveitando bem esse momento que o Nordeste tem vivido. A atuação nossa em vários segmentos da economia mostra a disposição desse grupo em investir em oportunidades. Independente das dificuldades, já foram ditas aqui muitas das dificuldades que passamos, que o Brasil passa, que o ambiente empresarial passa, mas o grupo também acredita nesse país e vem investindo fortemente em várias atividades. Mas o tripé que sustenta a companhia é a construção civil, de incorporação, a de obras pesadas e a de serviços ambientais. Então, para falar um pouquinho sobre essas atividades, entendemos que, em função dos gargalos brasileiros de infraestrutura, a área de incorporação, a área de infraestrutura vai ter que crescer, vai ter oportunidades de investimento. A gente ouviu a Caixa Econômica falando, o BNDES com suas linhas de investimento, o governo federal e os governos estaduais precisando melhorar sua infraestrutura para dar vazão a essa possibilidade de crescimento. Eu sempre digo que o Brasil tem uma limitação razoável de crescimento na ordem de 4%, em função exatamente dos gargalos imensos que nós temos na área de infraestrutura e na área, fundamentalmente, também na área de educação. E daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho sobre isso, porque a minha empresa, como ela tem uma atividade forte na área de serviços, somos muito impactados na baixa qualidade da nossa mão de obra, em função exatamente da pobreza que é o nosso nível educacional hoje no Brasil. Mas a área de construção pesada ela vem crescendo muito, portos, aeroportos, estradas, ferrovias.
todas essas áreas. O Nordeste vem tendo bastante investimento nessa área, e a Marquise tem se aproveitado deste ambiente para crescer. Só para vocês terem uma ideia, de 2002 para 2012, nós passamos de um faturamento médio na ordem de 250 milhões para quase 800 milhões no ano passado. Então, aproveitamos bastante esses últimos 10, 12 anos de crescimento nordestino, e isso tem trazido a companhia para um patamar diferente. A nossa expectativa para 2014 é que já estejamos faturando 1 bilhão e 300 milhões de reais nessa atividade. Outra área que acreditamos muito, que é o outro pilar da companhia, é a área de incorporação. Entendemos que ainda existe um déficit habitacional muito forte no país. Essa tendência ainda levará alguns anos para ser suprido e, obviamente, estaremos atentos e participando desta atividade. A área nossa de incorporação, ela ainda é muito nordestina. Ela ainda é muito forte no Ceará e agora estamos expandindo para o Rio Grande do Norte. Enquanto que a área de construção pesada, a gente já tem uma atuação muito forte, obviamente, no Nordeste, mas já estamos atuando no Brasil em outros estados. Mas a nossa força ainda é uma força muito forte nordestina. Entendemos que a área de incorporação é uma área de crescimento, existem aí linhas de financiamento da Caixa Econômica Federal, o governo federal com todos seus investimentos na Minha Casa Minha Vida, todos esses causaram um impacto muito grande no Nordeste, basicamente, porque existem déficits habitacionais muito fortes na região, e isso trouxe oportunidades para todas as grandes construtoras, em particular para a nossa, e nós estamos crescendo bastante também nessa área. A área de serviços ambientais, essa é uma área que nós temos já há 38 anos de experiência. Somos uma empresa que tem uma tecnologia muito avançada nesta área, estamos abrindo nossa perspectiva em relação aos serviços ambientais, que são serviços que os municípios demandam. Eu digo sempre que existe um problema muito sério nosso, brasileiros em particular, que é a nossa geração de resíduos sem cuidado. A população brasileira gera muito resíduo, obviamente, nos últimos 12 anos, só para vocês terem uma ideia, cresceu em 20% a criação de resíduos nesse país e está diretamente ligado ao consumo, ao poder de consumo. E isso é bom. É muito bom que estejamos passando por um patamar de consumo mais amplo, onde populações que estavam completamente fora dessa atividade, dessa possibilidade, hoje estão incluídas por tudo aquilo que foi discutido aqui em relação à inclusão social e à distribuição de renda, que trouxe para muitas pessoas, mais de 40 milhões de pessoas entraram na linha de consumo, e isso, imediatamente, o que acontece é a geração de resíduo. E essa é uma atividade que vai mudar muito, porque foi sancionada a nova Lei de Resíduos Sólidos no ano de 2010, agosto de 2010, pelo presidente Lula. Essa lei estava no Congresso em discussão há mais de 20 anos, e ela vai mudar a relação que nós todos, sociedade brasileira, tem com os seus resíduos. Muda a nossa relação como munícipes, como os grandes geradores, e muda a relação do Estado, né, no sentido de poder público, com a gestão deste tipo de produto. E a Marquise está fortemente ligada a esta área. Nós temos entendido o movimento que vai acontecer e as oportunidades que vão acontecer, porque deixaremos rapidamente de falar de lixo, né? Começaremos muito rapidamente nos próximos anos a falar de matéria-prima, e eu digo sempre, quando vou aos municípios brasileiros, que coletar lixo já é uma coisa cara. Coletar matéria-prima é mais caro ainda, porque precisa ser tratado como tal. O transporte passa a ser um transporte diferenciado, o cuidado, e isso basicamente vai acontecer na medida em que nós, cidadãos, tenhamos a mudança de comportamento, que é a nossa mudança de entender que somos responsáveis pelaquilo que geramos e pelaquilo que fazemos. A Marquise está dentro desse contexto, atua muito fortemente em tecnologias de tratamento, está enxergando essa oportunidade, porque isso é uma grande oportunidade de crescimento, e nós estamos atentos a todo esse movimento que vai acontecer no país e que trará oportunidades de fontes alternativas de energia, novos negócios que estarão construídos em função deste processo, porque hoje a nossa geração de resíduos é muito grande e isso precisa ser aproveitado. Hoje enterramos muito material
enterramos muita riqueza, causamos um problema ambiental muito forte e precisamos rever este processo. Então, a Marquise é essa empresa que eu estou mostrando para vocês e quero agradecer mais uma vez o convite e estou à disposição para as perguntas. Agradeço as palavras do senhor Hugo. Lembrando aqui que as perguntas podem ser encaminhadas por escrito pelas recepcionistas e gostaria de corrigir uma informação errada que eu dei aqui no primeiro bloco. O caderno especial que o Estadão preparou com reportagens especiais sobre o Nordeste e mais o conteúdo desse debate circula na edição de segunda-feira. Vamos começar, então, o debate. Eu começo perguntando para o senhor José Urbano Duarte a respeito de um assunto que foi comentado aqui pelo Milton Seligman da Ambev, que é a preocupação com o crescimento do endividamento das pessoas. O crédito no Brasil cresceu bastante, muitas pessoas puderam ter acesso finalmente a financiamentos de vários tipos para comprar bens de consumo e habitação, e agora começa a haver uma preocupação se esse ciclo de crescimento baseado no crédito não estaria se esgotando, tendo em vista que muita gente já está com boa parte da renda comprometida com os financiamentos. Como é que o senhor vê essa questão, senhor Urbano? Bom, na realidade, eu acho que a primeira situação é que esse endividamento, ele está estabilizado nos últimos meses, quando a gente olha isso. Mas se a gente fizer um exercício e tirasse desse limite aquilo que se refere à questão do endividamento com o financiamento de uma casa própria, a gente vai verificar que essa parcela ela tem uma significância importante nesse endividamento total, até pelo movimento de acesso à moradia via financiamento que nós tivemos nos últimos anos. Hoje, só para você ter uma noção, nós fazemos em um mês, em termos de financiamento Caixa Econômica exclusivamente, nós fazemos em um mês aquilo que se fazia em 3 anos. Nós fizemos em julho de financiamento naquele mês, foi superior ao que nós fizemos em 3, 4 e 5, 2003, 2004 e 2005. Então, se você fizer essa análise do endividamento, considerando que há uma diferença importante naquilo que você dedica do seu orçamento para pagar um financiamento de uma casa em relação àquilo que você dedica para pagar outros bens de consumo, que eu não posso considerar a casa como um consumo, a análise fica um pouco diferente. A gente tem defendido e conversado, inclusive, em alguns fóruns, que essa análise precisava considerar que muito daquilo que você tem hoje, sob forma de endividamento, que é dedicado ao pagamento de um financiamento habitacional, já fazia parte do endividamento anterior, sob outras formas, inclusive sob forma de aluguel. Então, a análise é um pouco mais, acho que ela tem que ser um pouco mais cuidadosa, e acho que, sobre esse aspecto, especialmente nessa área imobiliária, o espaço para crescimento ainda existe, por 2 razões também. A primeira, porque, por isso que eu acabei de dizer, ou seja, a questão de endividamento, no caso da habitação, muitas vezes você está trocando o aluguel pelo financiamento, com vantagens importantes em relação a isso. E a segunda é que há um programa, no caso em particular do governo federal, que foi citado aqui pelo representante da Marquise, que é o Minha Casa Minha Vida, em que ele tem um subsídio explícito e que vai fazer com que esse crédito, aparentemente, para o acesso à moradia, se dê de uma forma absolutamente diferenciada, a ponto de você não poder caracterizá-lo como tal. 55 bilhões já foram investidos a título de subsídio direto para aquelas famílias de baixa renda, que têm um componente muito importante na região nordeste do Brasil, onde ele vai pagar um percentual no limite de 10% ali da sua renda, independente de qual seja o valor daquele imóvel que ele está tendo acesso. Isso é subsídio explícito. Então, esse movimento, especialmente do crédito, e particularmente do crédito imobiliário, faz com que a gente tenha que analisar de uma forma um pouco diferente, porque se eu retirar, dá alguma coisa em torno de 14% desse endividamento hoje de crédito imobiliário do endividamento total. Então, aí a regra e a forma, eu acho que merece uma atenção melhor e acho que tem espaço, em função disso, para continuar um crescimento, particularmente do desenvolvimento a partir da construção civil, mais particularmente da questão do investimento na área imobiliária. Uma pergunta encaminhada aqui do auditório, do Gustavo Aguiar.
Na verdade, ela serve para o Seligman e para o senhor Hugo Neri também, que é o seguinte: uma das maiores dificuldades da indústria é encontrar mão de obra capacitada. O Nordeste apresenta os piores índices de educação do país. Qual o impacto disso nos investimentos da iniciativa privada na região, comparando-a com outras regiões com maior oferta de mão de obra qualificada? Acho que a Ambev, que construiu várias fábricas, deve ter enfrentado esse problema e também a construção. Vamos começar com a Ambev. É verdade. Eu tenho a impressão que há uma unanimidade no país em relação ao maior problema que nós temos para seguir o desenvolvimento sustentável da nossa sociedade, que é a questão de educação. Não há um único político, um único pensador, uma única pessoa que não cite a educação como nosso maior entrave e, certamente, o mais difícil de todos, dado que nós não conseguimos resolver, tendo unanimidade em relação ao diagnóstico de que é o maior problema. Não é trivial, a solução não é simples, não é trivial, e falta um bocado de debate, discussão, para entendermos exatamente o que é preciso ser feito. E não é só dinheiro, isso está mais ou menos claro de que não é só dinheiro. Se olharmos, por exemplo, desafios semelhantes ao nosso, como na Coreia, a explicação não é essa. Portanto, temos um belo problema pela frente e que vamos nos dedicar seguramente nos próximos anos ou décadas para tentar recuperar. Ficamos para trás, estamos ficando para trás nesse campo, o que é motivo de grandes preocupações para todos os que pensam o futuro do Brasil. Dito isso, eu quero dizer que nós conseguimos vencer de maneira pontual essa limitação nas várias atividades que nós temos, pelo treinamento específico e pelo foco que a companhia tem dado na formação de sua gente. Então, nós temos um grande investimento, temos uma universidade corporativa que tem um investimento bastante grande, formamos todos os profissionais da companhia, desde o chão de fábrica, em treinamento, até MBA para os executivos, vamos dizer, que já tem pós-graduação, etc. Então, tem uma gama absolutamente grande nisso, e focamos nesse sentido, usando nossos centros de desenvolvimento tecnológico, para que, juntamente com a Universidade Ambev, possamos fazer frente a esse desafio. Então, do geral para o particular, é um mega problema. Nós, particularmente, estamos superando com dificuldade e com grande investimento próprio para superar as dificuldades. Senhor Hugo. Eu gostaria de falar de mão de obra sobre dois aspectos. Um é o que você acabou de falar, a grande dificuldade da qualificação da mão de obra. Eu talvez seja a última geração, ou a minha geração talvez seja a última que teve, na escola pública, uma escola de referência. Não sei aqui quantos de vocês estão na mesma faixa etária que eu, tenho 56 anos de idade, e fui aluno da escola pública, e, na minha época, era a escola de referência, a ponto de que as escolas privadas eram chamadas de fábricas para que as pessoas que tivessem um poder aquisitivo mais forte pudessem passar de ano. E, de lá para cá, a escola pública, lamentavelmente, perdeu esta referência e nós hoje temos um déficit muito grande na área educacional, o que traz para as empresas um problema muito sério. Porque a Ambev, por exemplo, teve que criar ela própria uma escola. A Marquise não tem essa possibilidade, pelo porte dela, mas ela faz uma série de convênios com instituições de ensino na busca também de qualificar os seus funcionários. Mas existe, no Brasil, além da baixa qualidade, existe também uma falta de diretriz no sentido de qual é a mão de obra necessária para esse país. Só para vocês terem uma ideia, nós, como construtoras, temos um problema sério de falta de engenheiros no Brasil. A deficiência de engenheiros nesse país é de 50 mil por ano. Então, são gargalos que, por mais que a gente use a nossa criatividade, a inventividade, são gargalos que são muito intransponíveis se não houver uma política pública, e também concordo que não é simplesmente falta de dinheiro, é falta de qualidade, é falta de enxergar a atividade educacional como uma atividade que precisa ter metas, indicadores,
que os professores precisam ser bem qualificados e terem cobrança a respeito da sua produção. Então, as empresas acabam sofrendo a falta da qualificação, e aí vem um segundo atributo em função da falta de qualificação, que é a baixa produtividade. E fica difícil de você concorrer com mercados mais avançados, porque você, por baixa qualificação de mão de obra, acaba tendo uma qualidade de produção baixa, uma produtividade inadequada. E isso, eu estou falando só dos problemas internos da empresa, não estou aqui rediscutindo os problemas estruturais que o Brasil tem na área de infraestrutura, energia, tecnologia, etc., que também nos joga ainda mais para baixo em matéria de capacidade de produzir e de competir. Então, esse é o primeiro aspecto da mão de obra. O segundo aspecto que eu gostaria de falar, e que nos afeta diretamente, é a completa inadequação atual da legislação e da tributação sobre a mão de obra. É absurdo o que a gente paga sobre a mão de obra. É caro, é muito caro. E a própria legislação trabalhista brasileira precisa de uma revisão imediata. Ela está completamente atrasada naquilo que o país tem hoje no seu nível de desenvolvimento e nas suas necessidades. Ainda somos um país de extremo paternalismo e de extremo assistencialismo. E é preciso mudar esse padrão para que a gente possa realmente dar um passo diferente de crescimento. Então, esses são os dois aspectos que eu enxergo que afetam diretamente o ambiente empresarial. Eu brinco muito dizendo, e aqui fazendo uma correlação com o Nordeste, o ambiente empresarial brasileiro é agreste. Nós sofremos muito de todos os lados para que a gente possa cumprir com a missão de gerar emprego, riqueza, lucro e capacidade de desenvolvimento. Sobre essa questão que o senhor acabou de falar, da legislação trabalhista ultrapassada do Brasil, a Regina Valadares aqui comenta o seguinte: recentemente o presidente da Braskem, da Petroquímica, né, mencionou que o salário de um funcionário da empresa nos Estados Unidos é maior do que o brasileiro. No entanto, o custo total do funcionário brasileiro é maior para a empresa. Gostaria de saber, aproveitando, então, o senhor Milton Seligman, da Ambev, que, como a empresa atua em vários países, acho que poderia comentar essa questão. O custo realmente é muito elevado e o que precisaria ser feito para melhorar a competitividade das empresas brasileiras nessa questão? Sem dúvida, esse é um ponto importantíssimo, dado que nós, pelo menos na Ambev, acreditamos que, se precisasse dizer em 3 palavras o que nos trouxe até aqui, desde que a empresa foi criada, nós diríamos que é gente boa, sonho grande e cultura forte. Então, tudo a ver com gente, tudo a ver com pessoas, tudo a ver com excelência nas pessoas que trabalham na companhia. Então, sob certo aspecto, tudo o que nós queremos é a liberdade de poder retribuir aos funcionários, a partir dos seus próprios méritos e capacidades, o retorno daquilo que eles geram dentro da companhia. Essa liberdade de você poder gerir a companhia a partir de conceitos de meritocracia vai de encontro a uma legislação antiga e que procura preservar valores que não têm muito a ver ou nada a ver com a meritocracia. Então, sem dúvida nenhuma, nos deparamos também aí com uma dificuldade enorme em relação às normas que regem o ambiente de negócios do Brasil, que nós queremos que seja o mais moderno possível, para que possamos tratar aqueles que são espetaculares de maneira espetacular, ou seja, tratar de maneira diferenciada, com uma legislação que não só é cara, como é travada e, muitas vezes, vamos dizer, desestimuladora de um processo de crescimento. Uma pergunta aqui do Bruno Reis, da SPM, que está aqui no auditório também. É inegável que o Nordeste, acho que o mais apto a responder seria o senhor Urbano Duarte, da Caixa Econômica Federal. É inegável que o Nordeste é a região que mais se beneficiou com os programas de transferência de renda. Mas qual a perspectiva para a próxima etapa, a redução desses programas e a qualificação educacional e profissional da população? Aos empresários, há possibilidade de criação e desenvolvimento de empresas nacionais com base no Nordeste, mas ainda sobre a questão dos programas de transferência de renda, especialmente o Bolsa Família. Criaram
beneficiaram, sim, a expansão da renda, o crescimento econômico, mas criaram também uma grande dependência. Inclusive, recentemente, quando houve aquele boato de que ia acabar o Bolsa Família, as agências foram inundadas com hordas de beneficiados querendo sacar logo o dinheiro. Como é que o senhor vê essa questão? Fala-se muito da necessidade de uma porta de saída para esses programas. Perfeito. Eu acho que há um conjunto de indicadores, acho que precisa aprofundar um pouco na análise. O Bolsa Família, em particular, está fazendo 10 anos agora. Eu acho que, especialmente agora em outubro, isso deve ser objeto de uma análise importante por parte do próprio Ministério que gere esse programa. E alguns desses indicadores demonstram que há alguns mitos que vamos dizer, são utilizados e que não constituem necessariamente a realidade. O nível de aproveitamento, por exemplo, das crianças de famílias de Bolsa Família, do ponto de vista escolar, tem sido bastante superior àqueles outros. Eu acho que isso já é que não são necessariamente beneficiários do programa. Eu acho que isso já é uma primeira pista importante de portas de saída, se você acreditar que a educação é uma porta de saída importante para isso. Então, acho que é uma boa linha, uma boa pista, essa discussão deve acontecer. Como você bem disse também, em relação aos investimentos nessa área de transferência de renda, que tem sido significativa e expressiva na região Nordeste, não só no Bolsa Família, mas um dado, por exemplo, no programa Minha Casa Minha Vida, que está chegando hoje a 2,9 milhões de unidades habitacionais contratadas, mais da metade disso pronto, e acho que, quando você olha para isso, você vê que cerca de metade disso, um terço disso, desculpa, 850 mil unidades desse total, é na região Nordeste. Enfim, então, eu acho que são investimentos que demonstram que podemos ter, sim, uma confiança de que essa sustentabilidade, considerando que a educação, que a habitação e que determinados itens que são básicos para a estrutura familiar e social, tem tido, ao longo desse tempo, um investimento mais efetivo, tentando resgatar esse déficit até então instalado. No caso, em particular, do Bolsa Família, eu imagino que qualquer movimento que acontecesse que não fosse muito bem entendido as razões pelas quais ele tenha acontecido, poderia provocar uma onda de pessoas desinformadas naquele momento, em busca de maiores esclarecimentos, e foi uma situação pontual em algumas regiões do país, mas isso acho que passou, e nós estamos hoje, já em setembro, terminando de fazer outros pagamentos dentro da normalidade, e acredito que isso serviu para reforçar, inclusive, a convicção de um processo de comunicação melhor estruturado em relação a isso. Eu acho que o que está acontecendo, e acho que em outubro agora devemos ter a condição de avaliar, a partir do Ministério do Desenvolvimento Social, a importância ou não estratégica que isso tem e o que isso significa do ponto de vista das famílias como perspectivas, a partir dele, novas perspectivas para aqueles grupos familiares inicialmente beneficiados por eles. Uma pergunta do auditório para o senhor Milton Seligman da Ambev. Que fatores levaram a empresa a investir no Nordeste? Quais as principais oportunidades que a empresa enxerga na região? Eu acrescentaria aqui mais um detalhe. Bom, primeiro que fatores que atraem, eu imagino que produzir cerveja numa região que tem um litoral tão ensolarado e tão magnífico deve ser um excelente negócio. Agora, eu aproveitaria para perguntar, e o que atrapalha, o que dificulta o investimento na região? O investimento sempre tem uma única explicação: mercado. Não existe outra explicação. Nós investimos no Nordeste rigorosamente por isso. Lá tem mercado. E o mercado, boa parte por conta do litoral, né, por conta de uma incorporação importante de brasileiros para o mercado de consumo. Eu me lembro que, na campanha de 2002, o presidente Lula, num programa de televisão, disse: todo brasileiro tem que ter o direito de tomar sua cervejinha. O que o presidente estava dizendo nessa oportunidade? E pelo conhecimento que certamente tinha do povo em geral, como trabalhador militante, muita gente não tinha acesso à cerveja. Porque a cerveja, que para a classe média é relativamente barata, para o trabalhador não é. Ela é cara. Então, muitas vezes as pessoas tomam pinga ou outro destilado de mais baixo valor, mais baixo preço.
Então, com a incorporação de setores importantes da população no mercado de consumo, por renda, boa parte por setores de transferência de renda, e logo depois por incorporação no mercado de trabalho, que começa a se dinamizar, o mercado começa a acontecer. Sol, praia e capacidade de consumo, mercado. Com as condições específicas do mercado de bebidas frias, onde o transporte é um item de custo absolutamente elevado, e com a infraestrutura, com as dificuldades que nós temos, construir fábricas no mercado, ou próximo ao mercado de consumo, é uma opção que a indústria toma. Essa é a principal razão. Qual é a principal dificuldade que você tem? Você não tem nenhuma fábrica capaz de produzir todo o portfólio de uma companhia. Então, você, mesmo tendo fábrica num estado, existe um processo de transferência de produtos de um estado para outro, no sentido de atender ao mercado com toda a potencialidade dos portfólios das empresas. E aí aparece o maior problema, que é o problema de infraestrutura logística, através de estradas, através de portos, muitas vezes, ou através de modais de transporte que não estão à altura do mercado, impondo custos elevadíssimos a essa atividade. Então, mercado responde a primeira pergunta e infraestrutura a segunda. Inclusive, o senhor já respondeu aqui a pergunta do Rainer, da Mercedes-Benz, que perguntava: o transporte rodoviário ainda é responsável por 60% de todo o movimento nacional de cargas. Sabemos que a região Nordeste passa por problemas de logística, como já comentado. Hoje, quais as perspectivas da Ambev e do Grupo Marquise para esse problema da logística? O senhor quer falar sobre o assunto, senhor Hugo? A logística é um problema sério no país inteiro. A minha empresa ela sofre com a logística em relação a uma série de fatores, mas não diretamente como uma indústria de produção. Mas, se a gente for falar de gargalo nordestino, existem gargalos muito mais complicados em São Paulo do que no Nordeste, porque aqui ainda é o grande centro de produção e de distribuição. E se você for olhar, por exemplo, o escoamento da nossa última safra, ela é um aspecto que se repete todo ano no Brasil, né? Nós temos uma super safra e não conseguimos escoar. São quilômetros e quilômetros de engarrafamento de caminhões, o que já é um absurdo. Somos um país continental que transportamos carga sobre caminhão. Qualquer país ou qualquer homem de logística, eu trabalho com logística há 35 anos, qualquer iniciante de logística sabe que transportar carga acima de 1.000 quilômetros em caminhão não faz sentido lógico. Nós deveríamos estar usando a nossa costa, os nossos rios e, fundamentalmente, para um país deste tamanho, uma malha ferroviária adequada para o transporte de carga. Tenho certeza absoluta que a Ambev sofre muito mais. Eu quero eliminar esse problema participando do processo construtivo da infraestrutura nacional. Mas tenho absoluta convicção, trabalhei em outras empresas que tinham produtos e que precisavam da logística para operar e para fluir seus produtos, e sempre, nesses últimos 30 anos, sofri muito. Né? Sofri de forma dura o processo de você transportar e fazer com que uma empresa pudesse ser superavitária num problema sério que está fora da sua porta, né? A Ambev faz todos os seus processos internos na busca de maior produtividade, de maior capacidade de qualidade, e, quando coloca o produto para fora, ela vem com todos os problemas inerentes à nossa falta de segurança nas estradas, aos buracos, caminhões velhos e todos os aspectos que fazem com que os nossos produtos se encareçam de uma forma absurda e que a gente precisa cuidar disso. Uma questão também para os dois representantes aqui da iniciativa privada. Pergunta do Aristides Monteiro, do IPEA, nosso debatedor no primeiro bloco. A discussão dá muita ênfase à transferência de renda como impulso ao desenvolvimento, mas foi a expansão do mercado de trabalho, os empregos formais, que cresceu e mais contribuiu para a redução da desigualdade. Houve expansão, portanto, do mercado consumidor? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que essa é a grande explicação, vamos dizer, do crescimento que faz com que hoje a Ambev invista no Nordeste 30%, faça 30% do seu investimento no Nordeste, é o crescimento do mercado.
E o crescimento do mercado através do mercado formal, através da criação de empregos, através da consolidação. Eu acho que, inclusive, só para somar aos meus dois colegas de debate, o Hugo e o Zé Urbano, tem um ponto aqui que eu acho extremamente importante e contemporâneo, que é o processo de saída ou de criação de empregos, de uma nova etapa de criação de empregos vinculada à Política Nacional de Resíduos Sólidos. Nós entendemos que essa talvez seja a mais vigorosa possibilidade que o governo tenha de geração, de estímulo à geração de empregos, que possa contribuir enormemente para a questão ambiental e possa criar ainda mais dinamismo nos mercados de todo o país, no Nordeste também. Então, eu acredito que começa a consolidar um certo círculo virtuoso entre políticas que aparentemente não se conversam e que começam a se conversar. É verdade que essa nova incorporação e criação de uma massa de consumidores gera mais resíduo, foi observado, e essa geração de resíduo, combinando com uma nova política nacional de resíduos sólidos, pode gerar um grande dinamismo na criação de outros tipos de empregos com maior criação de renda. Eu acho que isso já acontece em maneiras isoladas, aquela história de que o futuro já está entre nós, só não está bem distribuído. Então, se você olhar em alguns segmentos, isso já existe, já há antigas cooperativas de catadores que hoje já são empresas e bem geridas e com renda crescente e gerando emprego. Então, nós acreditamos que esse ciclo pode ainda transformar-se em dinâmico dentro do Nordeste, em todo o Brasil, mas também no Nordeste, fazendo com que esse mercado ainda cresça mais. Só o senhor, acho que o senhor entrou numa questão até que já era perguntada aqui pelo Sérgio Oliveira, também do auditório. Que percentual dos resíduos gerados hoje é reciclado? O Brasil está preparado para avançar a 100% de reciclagem? Acho que o senhor Hugo poderia falar do assunto também. Na verdade, pessoal, o Brasil recicla muito pouco. 1,5% de tudo que é gerado é reciclado no Brasil. Isso é muito pouco. Mas é preciso enxergar isso de uma forma bem pragmática. Ainda a matriz da matéria virgem ainda é favorável. E o Parque Nacional de Produção é todo montado baseado nessa matriz. Então, haverá, com a nova lei, e, obviamente, com as necessidades mundiais em relação aos seus cuidados ambientais, haverá, efetivamente, mudanças nesse processo e grandes oportunidades de novos negócios surgirem. É preciso que a gente esteja atento a alguns processos que se repetirão se não estivermos atentos. Voltando à tua pergunta a respeito do Bolsa Família, se a gente for olhar a pirâmide de Maslow, Bolsa Família, no meu entendimento, da forma como ela é, que é importantíssima, atua na linha de sobrevivência. É necessário que a gente entenda que, para que saiamos da armadilha pura e simples do assistencialismo, os investimentos nas oportunidades é quem devem acontecer. Porque, fundamentalmente, para que a gente não precise dar Bolsa Família, é preciso que existam empregos. Que as pessoas possam, por si só, serem capazes de se manter e de saírem da linha de sobrevivência. Então, é preciso que a gente entenda que a complexidade deste processo, e que é fundamental, porque não podemos deixar pessoas sem subsistência, mas que isso é só o iniciozinho de um processo de mudança que precisa ser feito e que envolve todos os outros assuntos que discutimos aqui nessas últimas horas. Voltando ao problema do lixo e respondendo à pergunta, a reciclagem ela já é agora uma obrigação legal. A partir do momento em que a lei foi aprovada, a lei brasileira tem e traz uma hierarquia. Eu acredito que ela é extremamente avançada em alguns pontos, em outros nem tanto, mas ela já é uma ferramenta de provocação muito interessante. Por quê? Porque ela traz uma hierarquia de aproveitamento. Ela diz que, ao gerar resíduo, nós temos que, primeiro, pensar em não gerar. Aí, a gente que vive numa sociedade de consumo, e todo mundo quer consumir, a gente fica imaginando como não gerar resíduo. E aí se traz a indústria. Vai se buscar na indústria, aqui meu amigo nesse instante falou da quantidade de embalagens,
que hoje são produzidas no Brasil. 90% das embalagens infelizmente, viram lixo imediatamente. Usou aquele bem que está ali dentro, ele é descartado. E ele precisa ser reaproveitado. Então, a indústria vai ter que se modificar na tentativa de buscar menor produção de resíduo, porque ela tem um produto principal que está ali armazenado. Existe, se a gente for imaginar rapidamente, existe a armazenagem de dentro da fábrica, a armazenagem do transporte e a armazenagem para a gôndola final de venda. Então, é muito lixo produzido para que a gente consuma alguma coisa. Isso vale para tudo, vale para todos os bens que consumimos. Então, a lei diz que vai precisar ser feito um processo de redução, depois um processo de reutilização, depois um processo de reciclagem, transformação e, por último, o descarte do que foi inservível. Então, isso realmente vai trazer, nos próximos anos, oportunidades muito grandes. Mas essas oportunidades estão diretamente atreladas a todas as dificuldades que dissemos hoje. Educação, mão de obra disponível, infraestrutura, tributação inadequada do país, burocracia estatal muito grande, que dificulta todos os processos de formação empresarial. Então, esse mercado de resíduos vai trazer para o país muita oportunidade, muita. Mas também, para que essas oportunidades se transformem em realidade, vai ser necessária essa mudança. Eu dou um exemplo muito simples. A lei prevê a logística reversa já de 7 produtos. Embalagens, a parte de pneus, de diesel, baterias, etc. E isso já é um problema muito sério. Como fazer voltar para a indústria transformadora um produto consumido na Amazônia, no Nordeste, se nós não temos infraestrutura de transporte e de vias de escoamento? O pau que dá em Chico, dá em Francisco. O mesmo problema que se tem hoje para se distribuir o que se produz é a mesma dificuldade de se trazer aquilo que foi consumido para uma readaptação. Agora, vai acontecer. Somos todos otimistas em relação à necessidade de que esses entraves sejam atacados de forma firme e de forma direta, porque, na verdade, estamos vendo o trem passar na história do desenvolvimento. Perdemos agora uma década de desenvolvimento mundial, onde muita coisa caminhou, mas poderia ter sido muito mais do que o que foi. Então, acho que a reciclagem vai acontecer, as oportunidades de negócio acontecerão, as empresas terão que se modificar internamente, e acho que existe aí uma boa fonte de emprego e de crescimento de renda no país. Pergunta do Sérgio Oliveira para a Ambev. Sei que não se trata de um problema nordestino, mas brasileiro. Por que não é feita ou intensificada a parceria com universidades para encontrar soluções tecnológicas sob medidas para os problemas de logística, transporte urbano e energia? Parece que a solução vem sempre de modelos já testados por outras e nunca se busca uma forma original. A Ambev falou de inovação aqui, acho que poderia comentar esse assunto. Na verdade, nós temos parceria com universidades, especificamente na questão de logística. A Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Faculdade de Engenharia, temos uma parceria com eles para discussão e debate sobre questões logísticas, inclusive participamos da formação até de mão de obra. O nosso pessoal de logística deu aula até no curso, fazendo uma espécie de intercâmbio, né, levando casos reais e concretos. O nosso Centro de Desenvolvimento de Tecnológico e o Centro de Desenvolvimento de Engenharia têm contatos permanentes com as universidades para essas discussões. E estamos sempre abertos. Se tem alguma oportunidade que nós não vimos, pode conversar comigo na saída, troca o cartão, e estamos absolutamente dispostos a fazê-lo. Isso é uma questão importante para nós. Entendemos, sim, que as situações, as oportunidades podem surgir. Eu vou dar 2 exemplos que me parecem importantes e que somam nesse sentido. O primeiro exemplo é um exemplo totalmente intramuros. Quer dizer, nós tínhamos a questão de, nos anos 90, aproximadamente, as empresas que formaram a Ambev, nós tínhamos um sério problema de inservíveis, de produtos que eram descartados e que correspondiam a uma grande despesa para a companhia, né, de transporte, de pagamento de lixo e de descarte desses produtos. Hoje, intramuros, nas nossas fábricas, nós temos a média de reuso
interno ou em outras cadeias produtivas de 99,5% dos produtos. Então, essa não é uma área de custo, essa é uma área de faturamento. Nós temos aí administração de faturamento. Para ter uma ideia, a empresa fatura aproximadamente 100 milhões vendendo o que antes era lixo para outras cadeias produtivas. Nosso descarte é inferior a 1%, em média. E já temos fábricas que não têm mais nenhum descarte, totalmente conectadas com outras cadeias produtivas. Isso intramuros. Extramuros, que é o grande desafio atual, que está dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos, nós estamos buscando uma série de inovações nesse processo, junto com o setor. Isso não é um tratamento empresa por empresa, estamos dentro do SEMPRE, que é compromisso empresarial. É um compromisso empresarial pela reciclagem, da qual nós somos fundadores e fazemos parte. Mas aí temos também, por exemplo, compartilhamento de frotas. Então, nós, junto com uma série de outras companhias, identificamos as nossas puxadas e, muitas vezes, estamos voltando com produtos de outras empresas, levando nossos produtos em caminhões vazios e ociosos de outras empresas, aproveitando um compartilhamento de logística, com isso diminuindo a emissão de gás do efeito estufa, diminuindo o custo de combustível e, afinal, trabalhando no sentido de otimizar essas questões. Mas, sem dúvida nenhuma, é uma questão de inovação, é uma questão que será tratada a partir, vamos dizer, do conhecimento. É ele que vai resolver esse problema. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim. A recepcionista já está acenando que nós temos 0 minutos. Eu gostaria de agradecer ao senhor Hugo, Urbano e o Milton Seligman, e lembrar que nós vamos ter um caderno especial na segunda-feira, com reportagens especiais sobre o Nordeste e um resumo dos principais temas tratados nesse seminário. Obrigado a todos, até a próxima. O Claudinei vai fazer o encerramento. Agradecemos mais uma vez a presença dos senhores José Urbano Duarte, Milton Seligman e Hugo Neri. Agradecemos também a presença de todos em nossa plateia e lembramos que a nossa próxima edição acontecerá no dia 9 de outubro e trará como tema a região Centro-Oeste, que já tem a presença confirmada do senhor André Putinelli, governador do Mato Grosso do Sul. Tenham todos uma excelente tarde.